programa Conversa com Especialista de hoje traz Maria Angélica Maroc, historiadora de São José dos Pinhais, que vai nos contar um pouco sobre a evolução da Igreja Católica no município de São José dos Pinhais. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de perguntar por que há tão poucos registros da história da Igreja Católica em São José. Bem, a igreja, ela começa, a primeira capela é Bom Jesus dos Perdões. E nos primeiros anos, em 1690, quando eles constroem essa capela, os registros não ficavam arquivados aqui em São José. Eles iam para Curitiba, era a paróquia, né, de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que lá eles ficavam. Só que nesse período, 1690, a década do ano de 1700, 1720, ficaram muito pouco documento arquivado, porque as folhas eram soltas e foram bastante extraviadas, segundo eu fiquei sabendo lá. A partir da segunda metade do século XVIII, 1757, por aí, eles começam a ter livros próprios para São José dos Pinhais. Então, os registros de nascimento, casamento e óbito têm livros próprios dentro de São José, para a capela de Bom Jesus dos Perdões e para a capela que depois se torna a paróquia, né, de São José. No início dessa atividade, como você bem falou, em 1690 foi criada a Capela Bom Jesus dos Perdões, que foi construída pelo padre João da Veiga Coutinho, que era proprietário da Fazenda Águas Belas, e a capela supostamente ficava na sede da fazenda. O que você pode nos contar sobre isso? Essa capela, infelizmente, restaram pouquíssimos registros. Eu procurei muito, não consegui, talvez, em arquivos de Portugal. Nós não temos nem o mês e nem o dia e nem o mês de 1690 que ela foi inaugurada. Você vê, até isso não existe. A gente encontra nos documentos antigos apenas o ano de 1690. Ele teria feito essa capela na sede de uma fazenda, que era de propriedade da família, esse religioso, e ele fez a capela, e a partir daquele momento, por que essa data é importante para São José dos Pinhais? Porque a partir desse momento nós temos então uma autoridade de governo em São José, porque o religioso, pároco, no caso ele não era nem pároco, não tínhamos paróquia, mas um padre fazendo os registros, ele é funcionário do governo de Portugal, porque Portugal, o governo português mais a Igreja Católica tinha um contrato, um convênio chamado padroado. Então todos os religiosos que estiveram aqui em São José durante séculos, o século XVIII, XIX, eles também eram funcionários do governo. Então nós tínhamos aí uma autoridade, não somente eclesiástica, mas também civil. O ouvidor Rafael Pires Pardinho cita alguns proventos da freguesia de São José. Isso. Qual é a ligação que existe entre esses registros e a então freguesia? Olha, toda a redação dos provimentos do Rafael Pires Pardinho, ele esteve em Curitiba em 1721. Ele fica vários dias na Câmara Municipal. O que são os provimentos? Os provimentos eram normas de comportamento para Curitiba e para ali. Então você começa a ver oficialmente a existência da freguesia de São José, porque ele determina a distribuição de terras junto à capela de São José, hoje, que é a catedral, ele determina as primeiras autoridades, ele determina. Então é um momento para a freguesia, como você pergunta, muito importante, todos esses documentos que ele vai redigir naquele momento, não só os provimentos, mas cartas que o ouvidor Pardinho manda para o rei de Portugal, confirmando a existência da freguesia. No século XVIII, a igreja possuía domínio dos registros de nascimentos, óbitos e batizados, como você bem falou. Em 1757, porém, a freguesia de São José foi desmembrada da vila de Curitiba, passando a arquivar independentemente tais registros. De que forma ocorreu esse desmembramento? Olha, é difícil porque havia uma discussão muito grande, o ouvidor se vê, 1721. Então, oficialmente, para nós, eu sempre coloco a data mais antiga da freguesia, 1721. Mas penso eu que tinha uma disputa, e vendo os documentos, entre as autoridades de Curitiba, da Câmara, e mais quem representava São José. Finalmente, os sanjoséenses conseguem esse desmembramento. O pároco, daí já temos pároco lá no título, mas eles usavam o título de vigário na época.
eles conseguem então ter os registros dentro da igreja de São José. Aí é importante também porque você passa a ter o livro Tombo, que é um livro de crônicas, de registros de toda a atuação dos religiosos que passaram por aqui. Até hoje nós temos o livro Tombo, né? Que então os párocos, os vigários deveriam registrar o comportamento da sociedade, os eventos, as cerimônias religiosas, enfim, tudo que é significativo para a igreja. Então isso aqui passa a ter dentro de São José a partir de então. Mudando um pouco de assunto, o Arraial Grande foi a primeira civilização a se instalar na região. O que você pode nos contar daquela época? O Arraial Grande então é anterior, né, à freguesia, é o primeiro povoado, é um povoado. O que é Arraial? É um povoado desordenado, ele não tem uma autoridade oficialmente constituída ali dentro. Ele vai se organizando em função de uma situação que se cria. No caso do Arraial Grande, que é aqui na Serra do Mar, tem gente que confunde e pensa que aqui no centro, onde é o centro de São José hoje, o Arraial Grande ele é criado ao lado do rio do Arraial, divisa com o município de São José com Guaratuba, porque ali eles acharam ouro, não em grandes quantidades. O ouro do rio Arraial ele é aquele ouro de aluvião, e ali se forma um povoado, digamos assim, mais ou menos, não seria a metade, mas quase que a metade do caminho entre o que é hoje o centro de São José e o litoral, Morretes, sabe? Então tinha o caminho do Arraial, e eles fazem aquele povoado, então ele fica mais ou menos de 1660 a 1730, ainda tem alguma extração de ouro, mas muito pouco. Depois é uma passagem somente para quem viaja até o litoral. Falando de catedral agora da Paróquia São José, segundo o seu livro de Freguesia Diocese de 2007, em 1908, então a Igreja Matriz começou a ser reformada a fim de tomar o status atual. O que representou essa obra para a história da religião são-joséense? Até o começo então do século passado, século XX, então se lê nos relatórios, no livro Tombo, depois nos relatórios até achei muita coisa no governo, era a província do Paraná na época, né? Você tem assim que a nossa igreja, as versões, que foram 3 até então, elas estavam sempre em ruínas, em péssimo estado de conservação, elas eram feitas em pedra, a primeira foi em madeira, segundo o que a gente leu, e sempre muito mal conservadas, a conservação era muito ruim, e eles sempre fazendo campanhas para construir. Daí quando eles começam essa igreja que está aí posta hoje, a pedra fundamental foi em 1905, 1908 ela já está caminhando, né? Foi muito importante por toda essa região, porque era a igreja matriz de São José. Ela atendia Tijucas do Sul, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, onde que é hoje, né? Fazenda Rio Grande, Agudos do Sul, tudo pertencia a São José. Aliás, até 1890, um pouquinho antes, até Piraquara, Araucária, tudo era São José dos Pinhais. Então a importância dessa igreja é porque essas comunidades menores, elas tinham que ir à sede da instituição Igreja Católica. E foi construída com muito sacrifício, eu vejo assim, vi nos relatórios da população, né, que fizeram muitas e muitas campanhas para sair aquilo que está posto ali hoje. Né? Para finalizar, qual é o papel da Diocese na difusão da doutrina católica no município? Eu acho que é extremamente importante, né, porque ali são as diretrizes todas, né, o direcionamento nas várias ações da igreja tem que partir de uma diocese. Então eu penso que deve ser importante essa proposta agora de renovação paroquial, etc., porque realmente precisa ter aquele organismo que coordene, que organize, para que nós possamos avançar na religiosidade do povo. Né? Eu agradeço a participação aqui na Mar TV e quero que você deixe um recado aí para o pessoal, suas considerações finais. Eu acho que é muito importante que você está fazendo esse documentário sobre história, no caso específico mais da instituição igreja, né? Porque o povo precisa conhecer sua história, eu sinto isso, né? O povo tem que ter a memória, ele tem que saber do passado, então eu agradeço. Se você gostou do nosso programa, não esqueça de deixar uma sugestão de assunto ou um elogio no nosso e-mail, que está aparecendo no seu vídeo. Estamos online também nas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook e curta a Marco TV. O programa Conversa com Especialista fica por aqui. Nos vemos na próxima edição.